Por Dentro da Iluminação Linear, um podcast apresentado por Mr. LED. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um podcast da Mr. LED, Por Dentro da Iluminação Linear. Hoje a gente tem a honra de receber o Paulo, nosso convidado, para falar um pouco com a gente sobre a aplicação da iluminação linear em projetos de hotelaria. Tudo bem, Paulo? Como vai? Boa tarde, tudo bem, tudo bem. E antes de mais nada, obrigado pela oportunidade. É um prazer em participar desse bate-papo, dessa troca de informações, que nada mais é do que uma evolução daquilo que a gente vem fazendo sempre, diariamente, ao longo de nossa vida profissional. Mais do que um prazer estar participando com você, uma empresa que sempre que a gente tem alguma necessidade, procura nos atender de uma maneira breve e rápida. Obrigado, Paulo. Paulo, para a gente começar bem, eu vou pedir para você se apresentar para os nossos ouvintes, falar um pouco da tua trajetória profissional, enfim, para que a gente possa entrar no assunto da iluminação orientada a hotéis. Bom, eu sou de formação profissional, eu sou engenheiro civil. Depois de muito tempo, já ter feito projetos para vários tipos de segmentos, fachada, museus, galerias, residência. Fiz um curso, começou a aparecer os cursos de especialização, fiz uma especialização no IPOC, depois fiz também um curso de pós-graduação em eficiência e qualidade de energia aqui na Universidade Federal do Pará. É bom saber tudo isso aí, e trocar essas informações tão importantes para o nosso mercado, né? De ver as nossas origens, como começamos, né? Por que a luz nos toca tão fortemente. Vamos lá falar de projeto luminotécnico de um hotel, né? Quando a gente está literalmente pensando em um projeto para um hotel, quais são os aspectos que você acha que a gente deve levar em consideração para começar esse projeto? Bom, isso, por exemplo, eu já participei de algumas variantes diferentes de uso. Você tem o hotel padrão, que é aquela habitação voltada para quando você está fora da tua casa, ou a serviço, a passeio, e você reside um tempo num determinado lugar. Então, isso daí você tem que olhar em uma determinada forma, porque é um cliente rápido e que, fora você procurar algumas características básicas, não tem um olhar diferente. Tem hoje que eu tenho feito muito, que já é uma unidade, que ela é uma unidade de multipropriedade, ou seja, no mesmo empreendimento são vendidas várias cotas, é como se aquela unidade fosse vendida para várias pessoas. Então você tem um número de usuários como proprietários ao longo do ano, normalmente varia de 10 a 20 proprietários ou cotistas. E fica mais difícil, primeiro, porque ele não é um hóspede normal, ele é dono daquela unidade. E você não consegue observar, ou não tem um aspecto geral, você tem que fazer um projeto voltado para uma faixa etária muito variável, não específica. Você não conhece a pessoa que vai estar ali, assim como no hotel, né? Numa residência você conversa com o proprietário, sabe as necessidades visuais e lumínicas de cada um. Tem esse lado do usuário, ou seja, do ser que vai habitar aquilo. Fora isso, você tem que procurar, dentro da arquitetura, valorizando cada um dos ambientes e valorizando o que a arquitetura te oferece de revestimento, piso, cor, forro, adequar isso dentro das normas adequadas, das normas vigentes. Sempre procuro voltar isso para dentro da ABNT. E também me atento hoje muito, há algum tempo, à questão da eficiência. Tive a oportunidade de fazer um curso nessa área, eu sei o quanto a gente peca ou não observa esse lado, o quanto equipamentos de qualidade não estão ligadas e afinadas disso, com os equipamentos auxiliares que às vezes não têm adequada eficiência, faz com que às vezes você tenha 40% até 50% de um consumo excessivo. E hoje você tem que estar muito atento ao lado econômico para a viabilização de todo aquele empreendimento, sabe? E está sempre antenado com a necessidade, obviamente, do arquiteto, que a gente tem que procurar atender as necessidades técnicas e ajustar isso com o conceito da habitação como um todo e todos os seus ambientes, com a arquitetura que
é bastante importante que todos caminhem e que todas as disciplinas, aí não só a iluminação, mas todas as outras, sigam numa mesma direção e procurem atuar sempre ao mesmo tempo, se possível, dentro de uma plataforma de tempo real. Legal. Paulo, a gente observa que cada vez mais os profissionais de iluminação e em especial os light designers, eles têm tido uma valorização do seu trabalho no mercado. A gente observa que, se a gente volta um pouco no tempo, né, antigamente eram poucos que tinham acesso a um profissional de arquitetura ou um especialista em iluminação, light designer, e hoje, graças a Deus, isso mudou bastante. Quando a gente fala do cliente hotel, né, do ponto de vista de um projeto, você acredita que hoje é dada a devida importância ao projeto luminotécnico por este cliente? Como que você enxerga isso? Sim, eu acho que a iluminação nos últimos 10, 15 anos, ela ganhou uma notoriedade maior arquitetonicamente falando. Ela passou a ser um equipamento não só que tem como fim produzir luz de forma adequada para cada ambiente, mas também fazer parte da ambientação, da decoração, um componente a mais na própria ambiência, né? Uhum. E, obviamente, é ele, porque a gente só consegue observar, a gente só enxerga através da reflexão da luz. Então, ela é muito importante para você ver diferenças de contraste, diferenças de cores, variação de elevações. Então, ela tem toda E hoje, como isso se tornou, como você falou, muito mais, vamos dizer assim, popular, né? Então, se consegue, na rede hoteleira, perceber que isso dá uma valorização no patrimônio, no empreendimento diferente, que se passa a ter, e o nosso uso hoje, ele é muito mais a nível de tempo, ele hoje é meio atemporal, ou seja, você não tem aquela utilização só durante o dia e não está ali também só para ir passar a noite ou dormir. Você quer ter uma experiência, ou seja, você usa em um tempo muito maior. E em toda essa visualização, a luz ajuda bastante. Legal. É interessante que a gente observa, né, várias instâncias num projeto, né? Então, a gente fala, por exemplo, de um cliente que é, por exemplo, o dono do hotel, né, que eventualmente ele comercializa isso em sistema de cotas, onde eu passo a ter então mais donos desse mesmo hotel, e eu tenho, obviamente, nesse meio tempo, todo o pessoal que realiza o sonho ou concretiza a obra, né, tecnicamente falando, que é o pessoal das construtoras, enfim, é o pessoal envolvido no projeto como um todo. E, finalmente, quando a gente fala de um hotel, a gente tem o usuário final, aquele que você falou que está lá buscando uma experiência, um fim de semana mais divertido, um momento em família, um momento mais romântico. Você acha que o light designer, ele atua hoje mais orientado para esse momento final, de usuário final, ou desse cliente que vai desfrutar dessa obra como um todo, ou você vê que a interferência, por exemplo, durante a obra de uma construtora, ou por uma questão de budget, de eu não poder ter toda aquela verba necessária, interfere muito nesse projeto final? O quanto é feito alterações para que a gente busque adequar um projeto para que a gente atinja um objetivo financeiro e não simplesmente seja o tempo todo orientado para o usuário final? Bom, depende muito da experiência. Quando eu digo experiência, não é tempo, né? O tempo que aquele incorporador, aquele empreendedor, aquele empresário possui, não é a experiência pessoal, mas a experiência dele com esse mercado. Então, eu tive, digamos, vamos dizer, um pouco de felicidade em um determinado grupo. Eu já participei de várias etapas. Peguei o primeiro empreendimento desse grupo, onde existia uma preocupação muito grande com o custo, era um grupo que não era desta área, não tinha aquela expertise, então existia uma preocupação muito grande com o custo de cada equipamento, o custo da obra, o custo do produto. Não existia uma preocupação, digamos, com outro custo também importante, que é o custo de manutenção daqui, consumo, etc. E eu fui mostrando a diferença disso. Nesse primeiro empreendimento eu fiz até 2 projetos. Um foi um projeto, falaram, faz o projeto aí do jeito que você quiser, que é uma outra coisa importante. É você saber o budget, saber o que o empreendedor espera, saber o conceito, que eu acho que é um dos
um dos polos básicos de princípio, que não se tem muito esse hábito no nosso país, é o conceito do empreendimento, né? E aí, no conceito, não só o que você quer entregar, mas o que você espera de resultado de cada uma das disciplinas. E depois passamos para um outro empreendimento, aonde, quando se findou o primeiro, ele teve a real necessidade e amplitude da obra como um todo, e ele conseguiu ver, enxergar o quanto a luz valorizava ou não cada um dos ambientes, e o quanto aquilo interferiu no resultado e até na visualização do cliente dele, e o feedback que foram passando para eles. O segundo, já houve uma interferência, já mudou também, entrou uma outra equipe também muito mais preocupada com a parte de apresentação visual, ou seja, uma equipe de arquitetos, em que começou a se preocupar com a valorização dos detalhes, com a apresentação desses detalhes, com a apresentação visual. Então, neste cliente, houve uma evolução. Isso tem vindo com o tempo. No recente, numa das reuniões, foi dito que a iluminação é, para eles, um dos itens mais importantes, tão importante quanto o mobiliário. Ou seja, ele já passou a ver que aquilo de uma forma conceitual, ou seja, do resultado visual que eu digo, da luz, da forma como a luz se propaga no ambiente e no espaço, o resultado visual do produto que está aplicado, aquilo que você enxerga, que eu sempre digo que a pessoa vai para uma experiência dessa, ele quer sair de lá como se ele estivesse num outro mundo. Se ele comprou um empreendimento, ele quer dizer que ele é dono do resort, da unidade. Então, ele quer se sentir assim, não muito na região dele. Às vezes, o pessoal acha, não, vamos fazer uma arquitetura regionalista. Não. Principalmente se for vendido para o pessoal da região, ele quer se sentir deslocado. Ele quer se sentir assim, num lugar altamente tecnológico, naquilo que o sonho dele gostaria de transportar para qualquer lugar do mundo, onde você tem que estar muito atualizado e muito alinhado. E hoje nós já conseguimos, naqueles grupos que atuam especificamente neste segmento, ou que já atuam no empreendimento de outra magnitude, mas que é voltado ao público, já consegue visualizar que isso hoje faz parte do resultado final e da qualidade do empreendimento, e o quanto valoriza. Então, hoje, já se tem uma percepção muito grande do quanto a luz contribui para o resultado do empreendimento. Dentro do hotel nós temos vários ambientes ou várias situações onde a gente pode interferir de uma forma muito positiva com a iluminação e com a iluminação profissional, com uma iluminação direcionada, com uma iluminação bem feita, ou seja, com um projeto bem elaborado e executado. Você destaca alguma área que você acha mais importante ter uma atenção para a iluminação? Por exemplo, a gente fala de fachada, recepção, lobby, área com circulação, lazer, o quarto, né, propriamente dito. Tem alguma coisa que você destaca dependendo do objetivo do projeto, dependendo da proposta, do propósito do projeto? Nos meus projetos, eu procuro valorizar todas as áreas da mesma maneira, mas, obviamente, aquela que causa o maior impacto, isso para qualquer pessoa, é a fachada, é a recepção e, principalmente, toda a área de convívio, ou seja, piscinas, paisagismo, hotel. Então, por isso que eu digo, hoje, tudo é muito importante. Você tem que procurar usar a temperatura de cor adequada, a ambiência, os níveis de iluminação adequada para cada ambiente. E procurar sempre tirar o máximo proveito de cada lugar da unidade. Porque, como eu falei, primeiro, é um mix muito grande de clientes. Você não está tratando um cliente específico, um usuário, uma família. Você tem pouca informação. Então, tem gente que gosta mais de estar na academia. A gente existe uma preocupação de todo o envolvimento visual daquilo, não só do nível adequado, de acordo com a BNT, por um lugar de uma academia, mas tirar proveito de um lugar mais agradável. Isso a gente procura fazer em todos os lugares, em cada um. A parte da piscina, a pessoa tem convívio à noite. Também tivemos aí, fizemos uma proposta que não vai ser adequada inteira, em que um lugar do parque,
do empreendimento lá, foi feito lá um lugar específico entre as piscinas, que era um lugar de acesso com uma forma visual diferente, e tinha uma parte fechada dentro, e nós propusemos, vai ser feito, mas não a primeira instância, que ali dentro você tivesse um experimento sensorial, algo que envolvesse, você entrasse ali e que envolvesse todos os sentidos, tato, visão, olfato, porque em alguns projetos eu sempre gosto de integrar nos meus projetos, que você tenha isso, que você, um museu, que você entre ali, veja a luz focada de uma maneira específica em um determinado, uma obra de arte, e aquilo tem uma ambiência, se é um lugar sacro, que você tem uma música sacra, barroca, que seja escuro, que te remeta à reflexão, você está entendendo? Então, para outra que tinha uma pegada mineral, que tinha lá uma música que foi gravada numa tribo, uma música indígena, e um cheiro, como era na região aqui, um cheiro de patchouli, uma essência ali. Então, sempre isso contribui, isso vai um pouco além do lado visual. E nós propusemos que ia ter uma água, uma cascata, uma projeção de luz na própria água, que a pessoa, quando caminhasse, ela tivesse a sensação que ela estava dentro d'água até um certo tempo, areia, projeção holográfica de uma cascata, que te remetesse assim a você estar, já que é num lugar beira-mar, que você estivesse dentro d'água, que você estivesse vivendo o ambiente marinho. Então, isso é um lugar específico de uma parte da área de convivência geral, que é a área das piscinas, área de restaurantes. E, obviamente, é uma das áreas onde eu observo que as pessoas estão maior parte do tempo. Mas você não pode descuidar da adequação correta de luz, por exemplo, dentro da unidade habitacional, do quarto, que tem gente que vai para ali para se recolher, para ler um livro. Então, eu procuro tratar o que tem o maior impacto do ponto de vista individual, visual, do indivíduo. Eu acho que é a fachada, passou de noite, aquilo chama atenção, a recepção, que é onde você chega, é a primeira impressão, e a parte do convívio. Mas eu procuro sempre dar a mesma importância a todos os ambientes do ponto de vista individual de cada um. Se você for olhar consumo, aí a coisa já é um pouco diferente, certo? Você tem que olhar o macro da coisa como um todo. A gente fala muito, é importante, né? Atualmente estar conectado às novas tendências, estar conectado com o futuro, com o que está para vir, o que está para acontecer. Quando a gente fala em iluminação, é algo que lá atrás a Mr. LED teve a possibilidade de se conectar, que foi a iluminação linear, você estava falando agora há pouco. A gente está nisso acreditando, né? Acho que a palavra é essa, acreditando que de fato isso é muito bom, que era uma tendência, que era algo que queria vingar desde 2011. Né? Então, em 2012, nós já tínhamos produtos com iluminação linear em catálogo. Em 2012, inclusive, a Mr. LED era 100% LED, 100% LED integrado, que diga-se de passagem, desde o começo, a gente aboliu a ideia de trabalhar com qualquer coisa parecida com o que se chama de lâmpada de LED, e a gente sempre optou por estar incorporando essa tecnologia às nossas luminárias. E se fala muito em tendência da iluminação linear, né? O que para nós, né, inclusive, literalmente para nós, né, Paula, porque você já trabalha há muito tempo com isso, você está muito linkado a isso há um tempão, a gente pode dizer que mais do que uma tendência é uma realidade, né? Mas como você enxerga hoje a iluminação linear no segmento hoteleiro? Como que você vê a aplicabilidade, como você vê a aceitação, como você a vê como um resultado final, baseado até em tudo que você disse agora, né, com a tua preocupação de cada ambiente, do destaque, ou seja, de cada funcionalidade. Qual que é a tua opinião sobre isso? Olha, eu acho que, digamos, foi um grande avanço. É uma maneira muito prática de você tratar a luz. Você praticamente pode usar em todos os ambientes, desde que você tenha os cuidados necessários, e te dá uma flexibilidade muito grande de trabalhar com a luz. Né? Hoje você tem desce, sobe na parede, vai no chão, faz rodapé. Então você tem uma flexibilidade muito grande de uso e aplicação da luz. É claro, a gente não deve
se ater muito a ter isso como um modismo. Eu acho que tudo tem que ser usado de uma maneira bastante técnica. Você sabe que eu falei que eu sei disso quando você falou, porque acho que desde o começo da Mr. LED eu sempre te trouxe alguns desafios, nós falamos isso esses dias, sempre, né? procuro, não é porque eu seja assim, é porque meus clientes também são assim. Eu tive a felicidade de trabalhar com bons arquitetos, 2 grandes arquitetos daqui, que infelizmente não estão mais com a gente, que é o Henrique Pena e Paulo Chaves, e eles sempre traziam cada cliente um desafio novo e me diziam: olha, eu não quero nesse projeto fazer a mesma coisa que nós fizemos no outro. Então isso sempre me incentivou a sempre estar atualizando, como eu te falei, buscando novas informações, sempre estou ligado no que está acontecendo, não só no mercado nacional, mas no mundo inteiro. Tem um grupo de parceiros que são muito confiáveis e sempre que a gente precisa, responde no tempo certo, com as informações adequadas, não nos negam informação, você é testemunha disso. Perturbo eles em diferentes horas, tem nada a ver com o horário de trabalho deles. Me desculpe até você, algumas vezes eu acabo não respeitando, é porque a gente que trabalha com criação, não tem jeito de você dizer: vou começar a trabalhar agora e vou parar agora. Às vezes não vem o que você está imaginando, você não consegue traduzir no papel, não consegue traduzir no projeto, né? Mas de repente aquilo vem, ou você começa e não consegue parar. E às vezes você precisa de um desafio novo, uma fonte de luz que te dê mais segurança numa área úmida, ou mexer um pouco naquela temperatura de cor, enfim, aquelas coisas que você já está acostumada, que eu e outros sempre: olha, lancei isso, tá, mas eu queria mais isso. Então, e isso é importante. E a iluminação linear te dá essa facilidade, né? Você cria o que quiser, tendo um bom parceiro, uma empresa que te apoia nas necessidades aí. Isso te dá uma agilidade muito grande. E hoje os equipamentos são bastante eficientes, né? É claro, em procurar uma fonte de boa eficiência, ou seja, tudo aquilo que a gente sempre acaba tratando individualmente nos nossos apoios, nossas cooperações, né? Que você sabe muito bem disso. Ainda, né, dando continuidade aí na questão da iluminação linear, uma outra coisa que eu destaco, que eu acho muito importante, é que o linear ele foi além da iluminação difusa, né? Quando a gente remete um pouco no tempo, era muito comum a maioria das soluções estarem orientadas apenas para uma iluminação difusa, né? Basicamente uma fonte de luz, um bom difusor, e com o tempo a gente começa, né? Isso é um bom tempo e hoje muito mais forte, literalmente, no meu ponto de vista, se torna uma solução muito, muito boa, é o uso de módulos específicos dentro da iluminação linear. Eu posso ir além de uma iluminação difusa, eu posso contar com algo direcionável, eu posso trabalhar com essa angulação, eu posso trabalhar com essa intensidade, com essa temperatura de cor, com essa qualidade de reprodução de cor, enfim, né? O LED nos propicia uma infinidade de possibilidades. Eu diria que, se eu dissesse, desculpe, para você que é possível a gente fazer toda a iluminação de hotel apenas com iluminação linear, eu estaria exagerando, na sua opinião? Não, você realmente não estaria exagerando, porque hoje você fala, como você mesmo falou, a iluminação linear não é só aquele perfil com um único tipo de luz. Hoje você tem a possibilidade de ter um spot adaptado na iluminação linear, iluminação difusa, módulos concentrados, diferentes angulações. Você pode colocar um pendente, o próprio plafond anexado a isso. E uma coisa que é importante, e ainda é difícil de fazer, é que você tire partido dessa modulação. Eu te confesso que uma das grandes dificuldades para algumas cadeias de hotel é você usar, por exemplo, só a iluminação linear, ou às vezes usar só o LED, é a preocupação deles com reposição disso. Porque o LED ele tem e continua tendo uma evolução muito rápida, né? Então, se a pessoa tirasse partido dessa possibilidade de modulação, mas o problema é que isso às vezes traz um custo inicial mais elevado. Ele te daria justamente essa possibilidade de você tratar de uma maneira um pouco mais individualizada as fontes de luz de uma determinada linha ou de uma determinada instalação de um ou de vários ambientes, né? Outra coisa que eu tenho, que está indo para esse caminho, tem um amigo meu que trabalha com
automação aqui no Brasil, a gente tem discutido muito. Eu já venho há algum tempo em algumas redes que eu trabalho e também sempre perturbado muito ele, e com esse negócio hoje de internet das coisas, de tudo ter conectividade, e ele já está fazendo uma rede, acho que no Rio, uma em Curitiba, em que tudo é controlado pelo iPhone. Desde que o cara chega, o QR Code na recepção, ele entra no quarto e ele, pelo aquele programa dele, ele consegue produzir uma série de cenários, um monte de cenários diferentes e controlar não só a luz, ar-condicionado, cortina, tudo que tem ali de uma maneira mais interativa, assim, né? E eu tenho procurado sempre nos meus parceiros, fica atento a isso, procura, porque a eletrônica nos trouxe essa particularidade, essa acessibilidade, e a gente tem que tirar o uso disso. Isso que você falou, o fato de você usar não a iluminação linear como uma fonte única, como um emissor único, mas sim trabalhar com esses módulos, te auxilia e facilita o trabalho luminotécnico, a melhor utilização do ambiente e também você quebra um pouco esse paradigma de que você é difícil repor, porque às vezes você tem que quebrar o forro. Não, se você quiser fazer a coisa desse jeito, dá para fazer. Então hoje dá para você fazer o empreendimento todo. Eu acho que o único lugar que ainda é um pouco complicado fazer isso é no paisagismo. Ainda não dá, mas dá para você usar ali nos bancos, em algum lugar você consegue. Talvez não consiga a iluminação geral, porque tem a iluminação do próprio paisagismo, aquela ambiência geral. Mas fora isso, fachada, todos os outros ambientes. É possível. Um dos ambientes um dos empreendimentos que nós estamos entregando nos próximos 60 dias, eu diria que hoje 80% do empreendimento é com luz linear, né? Com linhas de luz, como a pessoa quiser interpretar. Né? Mas é isso aí. Eu acho que você, como alguém que tem procurado evoluir muito nisso, também fica atento a isso, a essa facilidade de uso da luz. Sim. De maneira linear. Esses dias eu vou voltar a fazer, eu acho que o teu último informativo, o teu último catálogo de produtos te dá assim, de uma maneira completa todas as informações que o Light Design precisa para desenvolver o projeto. Porque cada produto teu tem uma informação completa sobre abertura, diferentes temperaturas de cor, ângulos diferentes, tem permitido bastante agilizar o trabalho. E um outro foi o teu banco de transferência de dados, onde você tem isso, bloco 2D, 3D, SketchUp, então está bastante avançado. Eu gostei da evolução que houve nos últimos meses. Obrigado, Paulo. A gente que agradece o apoio de vocês para conseguir chegar nisso. Como você fala, às vezes as exigências que nos são passadas, as perguntas sem respostas, enfim, aquelas coisas que nos fazem evoluir e buscar o tempo todo entregar o melhor produto possível, com mais informação, e assim vai, né? Uma outra coisa que você falou agora há pouco, que a gente aqui gosta muito, né? Essa questão da evolução do produto, tecnologicamente falando, principalmente, né, da eletrônica. Quando a gente fala de LED, a gente fala de semicondutor. Quando a gente fala de semicondutor, eu atrelo o semicondutor a praticamente toda a evolução que a gente teve, do que a gente conhece hoje de moderno. E eu brinco, né, acho que os nossos netos uma hora vão falar que a gente tinha que levantar da cadeira para apertar um botão na parede para acender a luz, né? E aquilo lá chamava interruptor. Então, cada vez mais a gente vê a integração da internet das coisas, a gente vê a eletrônica, o Wi-Fi, a velocidade da internet, possibilitando essa integração. Isso não é só conforto, isso é segurança, isso é economia de energia, né? A gente trabalha com sensores, por exemplo, de presença, de vacância, a gente pode eliminar um grande desperdício por uma área que não está sendo utilizada. Eu fico imaginando um corredor do hotel de madrugada sem a necessidade de estar com toda a iluminação
acesa, porque ninguém está transitando, ou o trânsito é feito esporadicamente, a cada 40 minutos, 50 minutos, enfim. E aí eu te pergunto, como que você vê hoje essa preocupação na incorporação, essa eletrônica, né, desse controle da luz, através da eletrônica, vamos chamar assim, pelos hotéis, se isso já é uma realidade ou se ainda há uma barreira em relação ao custo disso. Eu sempre falo, né, se tem algo que não só combina, mas faz parte da eletrônica, que é o LED, é muito fácil a gente integrar tudo isso ao LED, é muito, muito simples. Existe, obviamente, compatibilidade de circuitos, né, quando a gente fala de automação, a gente sabe que às vezes a gente tem um pouco de dificuldade por falta de compatibilidade dos circuitos que estão sendo usados entre fornecedor da fonte de luz, né, vamos chamar o driver, vamos chamar assim, e o aparelho, a controladora, mas isso cada vez mais a gente vê que não é um problema tão forte quanto era no passado. Hoje a gente consegue, de fato, ter várias soluções. E, né, para a gente aí encerrar como última pergunta e dar a voz a você aí, como que você vê essa questão do uso do hotel, de toda essa tecnologia, né? Você citou o caso do teu amigo que está fazendo um projeto que tudo passa pelo celular, mas no geral isso já é uma realidade forte ou você ainda vê algum tipo de barreira? Não, ainda não é uma realidade forte. A maior barreira é a preocupação com o custo disso. E você transferir isso para o empreendedor, fazer com... O problema é que às vezes ele está tão apressado com as coisas, ele quer apressado e ir embora demore, porque o maior problema que a gente tem no nosso país é justamente a definição, a finalização de um projeto. Eu que tive a possibilidade, trabalhei com importação, trabalhei com indústria internacional, fiz muitos treinamentos fora daqui, Delta Light, Flores, uma série de indústrias fora daqui. E o que eu vi lá fora, quando você começa uma obra, o projeto está definido, o projeto executivo está concluído. Existem variações muito poucas, mais em função de topografia ou de alguma evolução de um produto, de um acabamento, mas não tem uma mudança radical. No Brasil, não. No Brasil, ainda, em todos os segmentos, a interferência da arquitetura e a mudança é muito grande. Tem um projeto que, normalmente, eu me preparo para fazer aí em torno de 4 meses, leva 2 anos para acabar, mas não é o meu. E já teve um que eu fiz em 1 mês e mais 1 mês e meio eu entreguei a nova proposta que eu tive que mudar tudo. Mas é a indefinição. Eu sempre digo que parece que o projeto fica pronto depois da obra, né? Então, esse é o maior problema. Se você tivesse uma definição antes, tinha como você chegar para o empreendedor, olha, isso aqui vai reduzir teu custo em tanto. Porque existe, primeiro, redução do próprio cabeamento, que é um custo muito grande. Individualmente, ele é um preço unitário pequeno, mas aqui são quilômetros de cabos que você passa, né? E isso poderia ser mais bem dimensionado. Uma outra coisa é o consumo, como você mesmo falou, é a maneira como você usa a luz no espaço, o tempo, são os controles, a telegestão é uma coisa muito pouco utilizada, né? E é uma coisa, já teve obras que, por exemplo, eu faço um projeto elétrico, é um outro, primeiro que eu sou engenheiro civil, embora eu tenha sempre acompanhado a evolução, tenha feito cursos para que você entenda aquilo tudo, mas chegou a obra pronta, tudo pronto, deu 7 da noite, tudo escuro. Eu falei, vem cá, não vão ligar toda a parte comum do hotel, todo o paisagismo, restaurante, está tudo apagado. E falaram assim, não, a gente não sabe onde liga. Eu falei, meu amigo, isso não era para ser assim. Isso está aí, era para dar 6 horas. Um lugar acende, outro, e aquilo vai acendendo sem ninguém ter que apertar algum botão. E isso não requer nenhum investimento adicional, a não ser meia dúzia de sensores de luminosidade, de controle, vamos dizer assim, de relé fotoelétrico, que é uma coisa que existe há quantos... Coisa barata, sabe? Por quê? Porque precisava, não existia aquela integração de todos os profissionais. Falar, meu amigo, como é que você está vendo o acionamento de cada segmento? Eu estou fazendo uma casa de um cliente fora de Belém aqui, em que pela primeira vez há muito tempo, eu até falei com o arquiteto, falei, olha, eu nem previ isso no
no meu custo, porque há muito tempo um engenheiro elétrico não me pedia as informações dos acionamentos, que eles já vão fazendo, eu digo. Aí eu falo, isso é uma prévia, o que é dimerizável, o que não é, o que acende com o quê. Eu falo, isso também só é uma prévia, você chama o cliente, que eu não estou na região distante dele, não tenho acesso, e converse com ele como é que ele quer que cada coisa desse funcione, ele que habita ali a unidade. Então, a maior dificuldade é você conseguir mostrar para o empreendedor o quanto ele pode economizar no consumo, no final do mês e ao longo do próprio empreendimento. Essa é a maior dificuldade. E também a própria indústria, que não tem equipamento saída pronto, e quando você precisa, ninguém sabe onde buscar. Quem desenvolve a tecnologia não encontra apoio. Eu te falei, essa pessoa que está desenvolvendo, a gente já vem brigando e brincando com isso há mais de 5 anos. Esse ano que passou é que ele conseguiu em 2 redes, ele já fez isso em hospitais também, né? Mas não é pelo celular. O que eu quero dizer é justamente a facilidade que você tem de integração e que você não usa isso, sabe? E a gente está aí, com 5G batendo a porta, né? Sim. Então, a velocidade vai melhorar, a conectividade vai melhorar. Hoje, não deixamos mais, com a evolução que o mercado de iluminação tem no Brasil, os empresários têm um pouco mais de agilidade, porque antigamente o que acontecia? Alguém trazia de fora e aqui, aí que iam pensar em fazer. Hoje está todo mundo muito antenado, as coisas acontecem, as informações chegam mais rápido. E o próprio empresariado brasileiro evoluiu bastante. Sim. Nessa competitividade. Você mesmo mostra uma empresa que, embora tenha começado mais ou menos no segmento de importação, nacionalizou muito dos seus produtos, né? E tem trazido para incorporar isso muita tecnologia. Não, só tenho isso. Não, você acabou um pouco daquela dificuldade. Está todo mundo com a mente aberta. Sim. Para incorporar a tecnologia e melhorar o produto. E quem ganha com isso é toda a comunidade, ou seja, é o profissional da área, é a indústria, é o usuário final. Eu acho que isso é importante. Legal, Paulo. Foi um prazer conversar com você, Paulo. A gente agradece a tua participação no podcast Por Dentro da Iluminação Linear da Misteled. Espero que a gente tenha outras oportunidades de voltar a conversar, outros assuntos, outros momentos, numa outra hora. E do fundo do coração, muito obrigado pela tua participação, um grande abraço e até uma próxima. Obrigado a você, a Misteled, a toda a equipe e o apoio que sempre encontro em vocês. Acompanhe nosso podcast Por Dentro da Iluminação Linear nas nossas redes sociais e nas principais plataformas de podcast e no nosso canal Misteled no YouTube. Até a próxima!